Nas últimas semanas, a questão da proposta de emenda constitucional, a famosa PEC da transição, tem ganhado um grande espaço, rivalizando inclusive com as notícias da Copa do Mundo. Não temos dúvidas de que é um momento de transição, e o nome dessa PEC está dado, de um governo para o outro, e que tem, logicamente, que preparar, determinadas questões para dar andamento e a população, de maneira geral, não sofrer as consequências de não ter recursos para isto ou para aquilo. Mas a PEC da transição, ela se foca basicamente numa promessa que foi feita por ambos os candidatos, tanto Bolsonaro como Lula, de manutenção do auxílio emergencial de R$ 600, que, segundo informações da imprensa, voltará a se chamar, a partir de janeiro, de Bolsa Família, mas com um incremento de R$ 150 para cada criança até 5 ou 6 anos. Até aí tudo bem, eu acho que é um fato importante. Nós temos um contingente muito grande de pessoas do país que necessitam desse auxílio, mas a grande questão que se coloca é como é que essas coisas estão andando. Nós vimos que tem um chamado vilão nesse processo todo, que é o teto de gastos. Em primeiro lugar, que ele não é um vilão. Foi um instrumento aprovado pelo próprio Congresso Nacional, em 2017, para que tenha um teto, e o nome está dizendo, um limite de gastos do poder público. Claro, condizente com as suas receitas. Nada diferente do que nós, enquanto cidadãos comuns, temos que fazer no nosso orçamento doméstico. Mas voltando a essa questão do teto de gastos, a discussão é no sentido de furar esse teto, como já vem sendo feito em outras oportunidades por outros governos. E isso significa uma soma aí em torno de 160 milhões, 165 bilhões, melhor. Só que nesse bojo, digamos assim, de busca de recursos para o auxílio emergencial ou Bolsa Família, insere-se outros interesses, que estão, se não explícitos, mas que fazem parte das negociações. Um deles é que, como o Congresso Nacional é quem dá as cartas, ultimamente, tem um poder muito grande, os presidentes ou o executivo, eles têm que acordar, eles têm que fazerem trocas para que as suas proposições sejam aprovadas. E agora o que se lê é que, por exemplo, para a aprovação da PEC da transição, terá que ser consentido, acertado um apoio para a reeleição dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Mas nós temos um outro elemento que para mim é o mais preocupante de tudo isto, que é o que se convencionou chamar de orçamento secreto e que o nome técnico é emendas do relator. Secreto porque nós não temos uma devida transparência na alocação desses recursos. Ele é feito pelo relator, e não carece de nenhuma informação pública de quem pediu, podendo inclusive nem ser parlamentares a fazer essa exigência, e nem para onde foi esses recursos. Então o mesmo cidadão que elogia a vinda de um recurso para determinada coisa, determinada obra, determinada compra de veículos, enfim, é o mesmo cidadão que chega numa unidade básica de saúde e não encontra profissional, não encontra material suficiente, que os seus filhos reclamam que está vendo problema com a merenda escolar, porque o dinheiro é o mesmo. Então, por que esse recurso volumoso, é algo em torno de 20 bilhões, que está sendo alocado para esse orçamento secreto, não se desloca para essas rubricas das secretarias? Nós sabemos que há um interesse clientelista, patrimonialista, no sentido de dirigir esses recursos que são de todos para determinados segmentos. E aí, logicamente, é uma troca nisso, uma troca eleitoreira e uma manutenção do poder. Quando nós votamos, e aí vale tanto para o Congresso Nacional como para a Câmara de Vereadores e para a Assembleia Legislativa, os nossos representantes para as grandes discussões, para fazerem leis, para discutir os grandes problemas. E não essas coisas pequenas cujo interesse é muito restrito. Então,
tomara que a gente tenha, no decorrer do tempo, uma mudança nesse processo todo e que possamos ter, nas casas legislativas, o verdadeiro exercício do que foram constituídas, importantes e que, dentro do contexto de organização política do país, juntamente com o judiciário e com o executivo, dão a estabilidade necessária para o desenvolvimento do país e para a sociedade como um todo. Boa tarde.